Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados, amigos, irmãos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. É o início de um novo dia e aqui me encontro para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. O texto em apreço que estamos meditando é o de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Hoje vamos meditar no versículo de número 13. Olha o que diz o nosso querido e amado apóstolo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que palavra, não é, irmão? Que palavra. Os ensinamentos de Paulo são inigualáveis, incomparáveis, porque foi Deus quem o inspirou para a cada um de nós ensinar. E eu sempre estou aqui relembrando a vocês que vocês devem ler todo esse texto. Hoje estamos no versículo 13, mas é bom que vocês sempre releiam os versículos anteriores, a partir do versículo 1, onde Paulo fala de 1 a 5, né? Sobre a mente que temos que ter de Cristo e agir como ele agiria em nosso lugar. Dos versículos 6 até o 11, mostrando Paulo mostrando que Jesus, para nos salvar, se despiu de sua glória, sua pujança total, para se tornar um de nós. E chegando ao ponto de se humilhar e obediente ser até a morte de cruz. E por conta disto tudo, segundo o que nos relata os versículos 9, 10 e 11, Paulo nos diz que Deus aqui exalta o seu Filho soberanamente e tornando o seu nome acima de todos os nomes e que todas as criaturas hão de se dobrar diante dele, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra e também debaixo da terra, e toda a língua terá que confessar que ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Depois de toda essa explicação, vem Paulo agora, né, no versículo 12, que analisamos ontem, quando ele diz assim, que os irmãos devem ser, diante disso tudo, muito obedientes. E agora muito mais na sua ausência. E procurando operar o quê? Toda a salvação recebida com temor e tremor. Como operar a salvação? Praticá-la, levá-la adiante, através do bom comportamento, do bom testemunho, anunciando Cristo aos homens, não só em palavras, como também em ações. E aqui, o que é que Paulo diz no versículo 13, que é o assunto de hoje? Uma vez cada um de nós praticando essa salvação, levando-a adiante, anunciando Cristo aos homens, falando para estes homens, para todos, o que Cristo fez por nós. Então Paulo diz assim que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que quer dizer isto? Quando Paulo diz que Deus é o que opera em nós tanto o querer, isso quer dizer que é Ele que coloca em nós esse querer, traduza como desejos, vontades, o bom pensar. É Deus que coloca em nós o bom desejo, a boa vontade de efetuar, isto é, de realizar
o quê? A vontade de Deus nesta terra. Então, Deus coloca em você aquele desejo ardente de ser um excelente crente, de ser uma luz verdadeiramente fulgurante, de ser aquele verdadeiro sal que tempera e que conserva, de que, através do seu testemunho, muitas vidas possam chegar ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus põe em você este querer, este desejo, esta vontade de você ser um crente de verdade, uma crente de verdade. É fácil de entender isto. Exemplo, quando você está sendo fiel na igreja, na casa do Senhor, obediente à palavra, você sente ou não sente aquele desejo de melhor servir a Deus, hein? Você sente aquele desejo forte de orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, de visitar os enfermos, os frios, fracos na fé, não é? De sair às praças, às ruas, evangelizar nos ar livres, na distribuição de folhetos, ajudar em operações sociais, atendendo carentes, consolando aflitos e necessitados, fortalecendo fracos, dando a mão aos que estão caídos. Enfim, você sente aquele desejo ardente de ganhar almas para Cristo, levá-las ao pé da cruz, conforme eu já disse. E esse desejo que você tem de ser um crente bom, fiel, é Deus quem põe dentro de você. Esse desejo não vem por acaso. É o Espírito Santo que está dentro de você, que te impulsiona a fazer isto. E se você não faz, você se sente culpado, não é? Porque está te faltando alguma coisa. Quando você não vai ao culto, você sente falta daquele culto e parece que está te faltando algo dentro de você. Eu gosto de estar presente em cada culto porque eu amo estar na casa de Deus. Mas eu quero dar um testemunho pessoal. Quando eu falto uma escola dominical, por exemplo, parece que eu perdi o dia. Ficou faltando algo para mim naquele dia e durante toda aquela semana. De tanto que eu amo estar na escola dominical para estudar a palavra de Deus. No dia que eu vou para ensinar, estou lá. Mas no dia que eu não vou para ensinar, eu estou lá, sendo aluno para estudar a palavra de Deus. E o salmista, Davi, ele tinha esse desejo ardente no seu coração. E ele começa o versículo 4 do Salmo 27, dizendo algo que me faz pensar que, sendo ele rei, um homem extremamente ocupado com as coisas do reino, né? Com estratégias militares para as guerras que eram tão constantes naquela época, cuidando da parte administrativa, porque um rei, principalmente naquela época, tudo dependia dele, não é? Então, e o tempo que ele tinha para estar na casa de Deus, hein? Se fosse hoje, hein? Muita gente aí com bem menos coisas a fazer diz: estou sem tempo para ir à igreja. É ou não é? Vai uma vez só aos domingos e olhe lá, e às vezes chega atrasado e ainda quer sair antes do culto terminar. Infelizmente é isso. Mas Davi era um homem tão ocupado que, se ele fosse dar lugar a isso, ele não iria na casa de Deus. Então ele precisou até de orar. E é por isso que esse início de texto me dá a impressão que ele chegou a pedir a Deus: Senhor, me dá tempo, eu preciso. Olha o que ele disse: uma coisa
pedi ao Senhor, mas ele não pediu só, e a buscarei. Buscar aqui é procurar até achar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que é que Davi estava pedindo? O que é que ele estava buscando? O de estar na sua casa, o de habitar na sua casa, de contemplar, para contemplar a formosura do seu rosto. E olha agora, e aprender no seu santo templo. Repetindo o texto, Salmos 27, versículo 4. Convém você fazer essa leitura. E Davi, ele era um rei. As atenções se voltavam para ele. Mas ele não queria ir na igreja. Ele não queria ir ao templo para demonstrar suas ostentações monárquicas. Não. Qual era a finalidade do monarca? Qual era o propósito daquele rei? Aprender no templo do Senhor. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando se aprende em Jesus, de Jesus e com Jesus, esta pessoa adquire alívio, paz na alma. Mateus 11, 29. Nós vamos ao templo com que intuito? É de adorar a Deus? É de cultuar ao Senhor? É de aprender dele, com ele, no seu santo templo? Ou estamos indo ao templo como local de encontro, para encontrar com alguém, para ver as pessoas, para desestressar um pouco, hein? E tudo isso acontece. Mas a finalidade, o propósito único e maior, e tem que ser exclusivo, é de adorar a Deus. Aprender dele. E aprender para quê? Para transmitir, quando dali sair, aos outros. Pedro já dizia: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Para que propósito? Para que finalidade? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2 e 9. O que aprendemos dele é para transmitir a outrem. O que recebemos dele é para passar a outrem. Então, Deus põe em você este querer, ou seja, este desejo ardente, esta vontade ardente de efetuar. O que é efetuar? Realizar a vontade de Deus aos homens. Então Deus põe em nós este querer para efetuarmos a boa vontade de Deus aos homens, realizarmos, transmitirmos às criaturas humanas quem é o nosso Deus, capaz de nos salvar. E para isto não poupou seu próprio filho, antes nolo entregou. Este Jesus por nós morresse e nos trouxesse vida, fosse ferido para que fôssemos sarados, castigado para que tivéssemos a paz, tornou-se maldito, pois pendurado foi no madeiro para que fôssemos abençoados. Gálatas 3, 13. Lindo demais tudo isso. Então, é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, além dele nos salvar, é ele quem põe em nós o desejo ardente de lhe servir,
e o desejo ardente de efetuar na terra a boa vontade de Deus, que é de salvar os homens. Lembra quando os anjos cantaram para aqueles pastores no nascimento de Jesus? O que é que os anjos cantaram? Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Olha aí, Deus, ao enviar-nos Jesus, demonstrou-nos sua boa vontade, nos salvar, nos resgatar, nos libertar das garras do pecado e de Satanás, perdoando-nos e assim preparando-nos para sermos filhos seus e partícipes desta nova família chamada real, na qual tornamo-nos príncipes e herdeiros da herança eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, que teve o prazer de distribuir para cada um de nós. Que coisa linda, né? Que Deus maravilhoso, que enche o nosso coração de alegria e de desejo para efetuarmos, para realizarmos a boa vontade de Deus para com os homens. Submeta-se a esta vontade. Apresente-se como um voluntarioso soldado para combater nesta guerra contra o pecado, enfrentando Satanás e seus asseclas, trazendo a palavra de Deus para resgatar almas do inferno, trazendo-as do inferno para o céu, das trevas para a luz, da morte para a vida. Porque Deus opera em vós tanto o querer, ou seja, dando-vos desejos, vontades, como efetuar, para realizarmos a vontade de Deus, do Pai, na face da terra, que é de pregar o Evangelho. Seja uma testemunha dele. E Jesus, já dizia, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Sejamos então testemunhas de Jesus. Vamos dizer a todos que somos crentes e que ele, Jesus, é o Salvador do mundo inteiro, de cada um de nós. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa gratidão, nosso louvor, e que entendamos o nosso papel, e que consciente estejamos de que precisamos ter de Ti esta motivação, este desejo ardente de efetuarmos a Tua vontade, levando a Tua palavra a todas as criaturas. Cura os enfermos, solucione os problemas. Eu te imploro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia, na presença dele, o Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.